Bom, vamos lá. Boa noite, senhores. Hoje, teoricamente, nós temos a nossa última aula de desenho. Na verdade, essa nossa última aula é uma aula prática, porque as nossas aulas teóricas todas já foram finalizadas. Então, basicamente, a gente vai discutir o quê? A última, né, ou a quarta aula que a gente tem lá no ABA a respeito de desenho. Então, vamos dar uma entradinha lá para ver o que tem para nós. Como vocês podem ver, eu estava já finalizei, né? Eu estava vendo o vídeo aqui agora há pouco, né? Então, vamos lá, basicamente, pegar o quê? As instruções do que seria a nossa aula prática de hoje. Slide 5 aqui, como vocês puderam ver. Né? Na verdade, é uma sequência natural para vocês. Tá? A nossa aula prática hoje ela é relativa à condição 4, que é quando a gente finaliza nossas aulas. O restante seria uma sequência de exercício para vocês desenvolverem nas suas casas, né, que seria a parte de repouso. Então vamos lá. O que nós temos hoje como a nossa aula prática? Como todo mundo já sabe, né, o professor Diego, que é quem faz as videoaulas, como vocês viram que eu já assisti, e que penso que vocês já assistiram também, né? Qual é a ideia da aula de hoje? Vamos lá, o objetivo da aula. Identificar e aplicar simbologia referente à tolerância geométrica em software Autodesk Inventor. Aplicar o conhecimento dos princípios de tolerância geométrica, identificando as vantagens de sua utilização. Tá? Só confirmando aqui se eu já estou compartilhando a minha tela aqui com vocês agora. Tá? Então vamos lá. Identificar a simbologia referente à tolerância geométrica do software Inventor. Tá? Aplicar os conhecimentos e princípios de tolerância geométrica, identificando as vantagens de sua utilização, e desenvolver um projeto de um componente mecânico, aplicando conhecimentos teóricos. Então, basicamente, a gente vai fazer o quê? Pelo que ele está indicando aqui, o ideal seria construir um componente e depois a gente vai agregar essa parte dimensional a esse componente. Tá? Aqui as dicas básicas de sempre, né, da atividade proposta, não esquecer sempre de criar um novo projeto antes de realizar cada atividade. No nosso caso, a gente vai utilizar no nosso mesmo projeto aquilo que a gente já tem. Tá? Modelar tridimensionalmente uma peça fornecida pelo professor após uma modelagem na folha de desenho. Representar a vista, representar as vistas projetadas necessárias para o atendimento, bem como uma vista em perspectiva. Na sequência do desenho, deverá ser cotado e as tolerâncias geométricas deverão ser colocadas e indicadas no desenho. Então, aqui ele dá uma proposta, né, de uma atividade, que basicamente não é essa que a gente vai fazer, mas poderia ser uma como essa aqui. Tá? As etapas da realização da atividade, o que é? Fazer uma modelagem 3D, no caso aqui, essa proposta por ele, do rolamento, conforme as medidas do desenho aqui ao lado, desenhar as vistas necessárias para a representação da peça, fazer os detalhes conforme a tolerância geométrica indicada nas folhas de instrução. Gerar um arquivo IDW e também o mesmo entregar na extensão PDF para o professor. No caso, eu não vou exigir a entrega disso aqui. Tá? Em função de muitos de vocês não terem o Autodesk Inventor em casa. Muitos, na verdade, não têm nenhum AutoCAD. Então, fica complicado eu exigir de vocês uma situação, uma vez que a grande maioria de vocês não tem recurso. Mas isso não significa que a gente não vai demonstrar aqui com vocês. Tá? E ele tem também uma segunda atividade proposta aqui, que é um outro componente, né? O projetista responsável pelo desenho não utilizou, ao fazer o detalhamento do disco de freio e um automóvel, a indicação de tolerâncias geométricas e dimensionais do desenho, e foi liberado para a fábrica. Resultado, deu problema. Tá? Então, assim, são propostas de atividades, tá? E a gente vai fazer uma delas aqui para referenciar para vocês. Tá? Desculpa, chegou uma mensagem na coordenação agora, eu precisei ver. Então, assim, a gente vai referenciar para vocês como fazer uma situação como essa. Tá? Então, assim, em linhas gerais, isso são as instruções. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um modelamento de uma peça e depois dessa peça devidamente modelada, nós vamos colocar ela num plano, vamos modelar, vamos criar uma peça no software, né, de forma 3D, e depois a gente vai fazer o quê? Vamos colocar essa peça num desenho 2D, como se a gente estivesse trabalhando, por exemplo, com um AutoCAD. Tá? As vantagens e as desvantagens do Inventor a gente vai ver agora. Muita gente fala para mim que o Inventor só tem vantagem. Eu não sou a pessoa que acredita nisso. Eu acho que o Inventor tem muitas vantagens, mas o AutoCAD também. Então, assim,
trabalhar em 2 e em 3D tem vantagens, tá? E assim, o AutoCAD te dá um determinado padrão de liberdade que o Inventor não dá, mas o Inventor, por um outro lado, ele te dá um padrão de coesão, tá? Que o AutoCAD não dá. Então aí é uma questão de interpretação de como você trabalha e, enfim, de como você se identifica com o software, tá? Alguma dúvida até aqui, Chinês? Não, professor. Não, senhor. Então, vamos dar a sequência. Então, vamos fechar isso aqui, porque nós já vimos as instruções iniciais, tá? Não faremos uma peça circular, porque ela é muito simples. Vamos tentar fazer uma coisa um pouquinho melhor elaborada, tá? Na verdade, tá? Eu já estou com o Inventor e o AutoCAD aberto aqui, porque, como vocês bem sabem, demora um pouquinho, porque a nossa máquina não é uma das melhores que a gente poderia ter para isso, né? Então, aqui, senhores, o que a gente vai fazer num primeiro momento? Num primeiro momento, vamos criar uma peça relativamente simples, mas aqui em 3D. Então, vamos fazer um novo. Na verdade, eu não vou criar um novo projeto, eu só vou criar uma nova peça, né? E lembrando que nós vamos trabalhar sempre no sistema métrico, tá? E uma vez que a gente está dentro do sistema métrico, nós vamos trabalhar com, aqui, nesse primeiro início, nessa primeira aba aqui, que é a aba da criação das peças em 3D, nós vamos trabalhar com uma peça standard e PT em milímetros, porque estamos trabalhando no sistema métrico. Então, é por aqui que nós vamos e vamos iniciar o nosso trabalho. Vamos começar isso fazendo o quê? Criando uma sketch. Como já vimos antes, a gente sempre seleciona um plano para iniciar. Eu sempre trabalho com um plano XY, tá? Porque convencionou-se que a gente sempre trabalha em XY, então eu acho que é coerente a gente sempre trabalhar por isso. Lembrando, gente, que essa marquinha aqui é aquilo que a gente chama de ponto zero do Inventor. Então é muito saudável, e eu uso bastante, que a gente use ele sempre como referência. Então vamos começar por aqui. Tá? Então vamos tentar criar alguma coisa. O que vocês sugerem que a gente venha a criar? Tem alguma ideia aí de alguma peça? Simples, porém interessante de se fazer? Não? Tudo bem, então vamos lá. Então vamos colocar aqui uma linha, vamos ver. Acho que, sei lá, vamos começar aqui com uns 80 milímetros. Acho que é uma medida boa para simplesmente começar uma linha. Tá? Então, vamos acertando aqui, tá? Para que a gente tenha um ponto adequado. Então, 80 milímetros, vamos colocar, sei lá, 20 de altura, só para ter uma medida diferencial. Voltamos aqui 80, fechamos com 80. Então temos um retângulo aqui. Então dentro desse retângulo vamos fazer o quê? Vamos acrescentar um círculo, tá? Um furo aqui em algum ponto. Tá? Penso que diâmetro de 20 está de bom tamanho. Vamos colocar mais 2 furos aqui só para ter neste caso. Segundo furo aqui também. Vamos pegar agora essa distância aqui, vamos arredondar ela para 15 milímetros também. Milímetros, eu penso estar no centro, sim, está no centro. Vamos deixar aqui 20 milímetros, só para ficar mais ou menos estruturado essas medidas. Estando tudo aí ok, então vamos fazer algumas pequenas modificações. Sim, essas cotas aqui não são interessantes. Professor, isso aí. Compartilha no grupo novamente o link, que está dando um erro lá, ninguém está conseguindo entrar. Na verdade, deixa eu dar uma olhada aqui, ver o que está acontecendo. Chegou algumas mensagens aqui.
Vamos olhar aqui. E aí, senhores? Eu repassei para vocês o mesmo link, porque na verdade eu consegui entrar e parece que está tudo ok. E aí, Ricardo, tudo bem? Fala, professor, agora deu. Bom, gente, o link é o mesmo, então assim, se é alguma coisa, é alguma coisa de internet. Não é Então assim. acho que a minha conexão aqui não tá muito boa aqui onde eu tô. Mas Olha, foi. eu vou falar uma coisa para você, a conexão hoje, ontem e hoje em todos os lugares do país, ela tá horrível. Então, assim, não é uma novidade, não. Ontem eu tive problemas, hoje eu já tive problemas, e assim, todas as pessoas que eu conheço em todos os lugares estão questionando a mesma coisa. Então, eu acho que é uma coisa, assim, maior do que a sua conexão ou a minha. Então, beleza, professor, mas eu acho que agora tá dando para acompanhar legal. Ah, legal. Então, voltando lá, só para a gente ir dando a sequência. Então, senhores, estamos criando aqui uma pecinha, né? Sem grandes diferenciais, mas assim, um retângulozinho com 3 furos, podemos fazer algumas outras coisas. Vamos criar o que aqui, por exemplo? Vamos... Gente, mais alguma sugestão aí do que a gente pode colocar nessa peça aqui? Só para ter uma pecinha diferente? Todo mundo está vendo a minha tela aí? Tá tranquilo? Sim, tá tranquilo. Então, alguma sugestão aí do que mudar? Raio, chanfro, enfim. Bom, então vamos colocar uma outra linha aqui só para dizer assim que a gente está fazendo alguma coisa diferente. Senhores, como vocês podem ver, eu finalizei a sketch. Uma vez a sketch estando finalizada, tá? O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai extrudar essa peça. Então, vamos pegar um comando extrude. Tá? Vamos selecionar esta área, por exemplo, 10 milímetros, sei lá, vamos colocar aí 15 milímetros, só para ter uma medida diferente. Ok. Muito bem, temos a cara da nossa peça. Só que está faltando um pedacinho aqui de baixo, né? Que foi o que eu realmente não coloquei. Então a gente vai lá em Sketch. Tá? Aqui ó, a gente coloca Visibility, ou seja, a Sketch volta a ser visível. Tá? Uma vez a Sketch voltando a ser visível, isso me permite algumas outras coisas. Eu peguei de novo o comando extrusão agora. Tá? Selecionei esta parte de baixo, que até então eu não tinha selecionado, e vamos colocar ela aqui com uma medida de, sei lá, 40 milímetros? Pode ser. Só para vocês entenderem que a gente fez uma pecinha aqui diferente, ou seja, eu fiz mais de uma extrusão a partir de uma mesma sketch. Tá? Isso ficou claro para vocês, gente, que a gente pode usar sketches complexas e isso fazendo extrusões parciais a cada momento fazendo uma parte delas? Vocês já têm essa habilidade com o software ou vocês ainda não tinham enxergado isso? Bom, então, vamos lá, gente. Uma vez que a peça está aqui, vamos começar a fazer alguns diferenciais nela, né? Vamos tentar deixá-la um pouquinho diferente do que está aqui, porque realmente ela está uma peça muito bruta, né? Apesar de tudo. Só que também não me interessa ficar vendo todas essas cotas que a gente colocou aí agora. Então, já que nós já fizemos tudo o que a gente precisa, a gente volta lá na sketch inicial e tira a visibilidade dela. Tirou a visibilidade, só fica a peça. Tá? Ficando só a peça, então agora a gente consegue fazer algumas coisas. Por exemplo, eu gosto muito do fillet, porque o fillet me permite fazer muitas coisas interessantes. Eu vou pegar um fillet aqui, por exemplo, agora vou colocar um fillet de, sei lá, 10 milímetros. Tá? Selecionar esse ponto, eu tenho um raio aí de 10 milímetros. Eu encontro essa parte, tem um raio diferente aí. Aqui também, vou fazer um raio assim. Tá? Não, esse último não. Tá? Esse último não gostei. Não ficou legal. Então, vamos fazer um raio de 10 aqui. Acho que uma concordância de raio de 10 aqui também fica legal. Tá?
Aqui, por exemplo, a gente já pode fazer a gente aplica. E podemos, por exemplo, agora fazer um raio de, sei lá, 20. Aqui e aqui. Faz uma peça mais bonitinha. Tá? Aplica. Feito. Vamos olhar agora a nossa peça de frente. Tá? Então, assim, já uma peça fica com uma aparência muito mais agradável. E olhando ela de lado, a gente pode sempre apertar o F4 e girar ou trabalhar aqui nesta condição. Temos essas situações. Esse canto aqui é um canto que eu não gostei dele, vamos mudar um pouquinho também, só que agora ao invés de Pirit vamos fazer um Shankar aqui. Tá? Distância. Fazer um Shankar aqui de 15 minutos. Voltando agora para a condição de vista, agora já ficou uma peça assim com uma aparência, tá, diferente daquilo que a gente encontra normalmente por aí, ou seja, já tem cara de realmente uma peça feita sob uma necessidade específica, né? Sei lá, talvez um suporte que vai encostar em algum lugar que tem um chanfro, um raio, um equipamento ou uma parte soldada aqui, enfim, virou um suporte de reforço. Senhores, até aqui tudo tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Gente, fala comigo. Não estou sozinho aqui, não. Senhores? Tá tranquilo, professor, por enquanto. Então, tá bom. Não, que assim eu falo, ninguém responde, eu acho que eu estou perdido aqui sozinho. Muito bem, senhores, terminamos essa peça, né? Já que a gente terminou essa peça, vamos chamar ela de suporte. Tudo bem para vocês? Beleza, professor, pode ser. Então vamos fechar ela aqui, tá? Vamos cancelar essa situação, file. Vamos salvar ela, tá? Só que ao invés de parte 1, nós vamos chamar ela de suporte. Ok? E vamos salvar a peça. A peça está salva, nós já temos o nosso suporte. Tendo esse suporte definido, nós já temos a cara dela, então, voilà, vamos fechar a nossa peça. E aqui, ó, nos recentes, como a gente já trabalhou, ele mostra claramente para a gente o nosso suporte aqui. Muito bem, senhores. Feito uma peça agora, qual que é o foco dessa aula de hoje? Na verdade, é criar uma peça, tá? Um sólido 3D. Criamos agora uma peça em sólido 3D. A ideia que nós temos agora é o quê? Vamos colocar essa peça num papel, como se nós estivéssemos trabalhando com um AutoCAD, ou seja, vamos pegar essa peça em 3D e colocar ela numa condição de desenho 2D. Para isso, a gente vai fazer o quê? Nós vamos abrir um novo desenho. Só que ao invés de trabalhar agora com a lógica do Standard IPT, por quê? Porque o Standard é a parte sólida. Assembly, como está aqui, é a parte de montagem. E nós temos a parte de drawing aqui, que é similar ao AutoCAD, como vocês podem ver, tá? É uma questão toda em DWG. Então, o que a gente vai escolher aqui? Da mesma forma que nós trabalhamos aqui com o sistema padrão IAM em milímetro, tá? Nosso desenho 2D aqui também vai ser um sistema em milímetro. Para este caso, nós trabalhamos o quê? Sistema internacional, International System. Está aqui, ó, ISO DWG. Então, a gente vai trabalhar com um ISO DWG. Claro, tá? A gente, para isso, pode criar as nossas folhas conforme vocês tiveram instruções lá na nossa primeira aula prática, lá que tem as dicas. Eu vou escolher um ISO padrão aqui só para continuar, mas nós já tínhamos criado uma folha ISO, como vocês podem ver que está aqui. Então, selecionando a folha, vamos deixar ele abrir. Ou seja, ele abriu uma folha para a gente, tá? Penso que essa folha aqui ela é um A4, não, perdão, essa aqui é um A3, ela está deitada. Gente, abrindo o desenho aqui, a partir de uma folha que a gente já tem, uma folha que já foi previamente configurada, nós vamos fazer o quê? Agora, o que é importante para a gente? Nós temos que inserir a nossa peça. Como é que a gente insere a nossa peça? Ó, cliquei pelo lado direito aqui, ó, do meu mouse, ele me abriu toda essa condição. Eu posso trabalhar por aqui ou posso vir aqui, ó, nesse ícone aqui em cima, bem debaixo do file aqui, que é a Base. Base View,
Quando eu coloco aqui Base View, ele me fala algumas coisas. Select Documents. No Select Document, ele vai aonde? Ele vai até onde normalmente a gente salva as nossas peças. É por isso que o professor lá sempre falou para você, nunca deixe de criar um projeto, nunca deixe de deixar ele num ponto específico, todas as peças juntas. Por quê? Porque nessa hora facilita a nossa vida, senão você tem que sair aqui e ir caçando aonde você salvou. Tá? Eu, por default, por padrão, sempre deixo tudo salvo nos meus documentos. Isso já é um hábito que eu tenho e penso que pode ser útil para vocês também. Bom, vamos lá. O que nos interessa agora? Nós fizemos um cilindro de teste, já fizemos a nossa chave fixa na nossa última aula e hoje nós fizemos o suporte. Então, me interessa o quê? O suporte. Open. Abri o suporte aqui. Vou colocar o suporte aqui num ponto favorável. Deixa eu tirar essa janela da frente. Vou colocar o suporte aqui num ponto favorável. Tá? Por exemplo, aqui. O simples fato de eu mover, tá, ele para a direita, aqui, ó, ele já me mostra o quê? Ele já me mostra a segunda vista. Quando eu descer ele aqui para baixo, ele já vai me mostrar a vista frontal. E quando eu levar ele para a diagonal, como eu estou levando agora, ele me faz uma vista em perspectiva. Que eu posso, inclusive, depois arrastar e colocar ela em qualquer ponto que seja favorável para mim. Senhores, se eu vou puxar para fora do desenho aqui só para vocês verem. Se eu puxar para o outro lado, ele me faz uma perspectiva do outro lado, assim sucessivamente. Ou seja, toda e qualquer vista que eu quiser ir rebatendo aqui, ó, é só eu ir levando e automaticamente ele vai fazendo o quê? Me rebatendo as vistas na onde eu for. Então, todo aquele procedimento de rebatimento que nós fazemos no AutoCAD, ele já tem parametrizado dentro dele. É por isso que muita gente gosta do Inventor para fazer esse tipo de componente. Por quê? Porque facilita demais a vida. Tá? Por um outro lado, toda esta facilidade faz com que todo o conhecimento fica dentro do software e não na sua cabeça. Por isso que eu fiz questão de trabalhar com todos vocês, todos esses conceitos no 2D. Porque agora você consegue enxergar isso aqui e ver. É muito mais fácil, mas você consegue entender claramente tudo o que aconteceu aqui. Todos entenderam como fazer o sistema de projeção aqui? Professor, uma pergunta. Esse desenho aí não pode ser usado como desenho de fabricação, né? Ou pode? Não só pode, como vai. Mas ele tem como mostrar, por exemplo, tem furo ali, ele não teria que ter as linhas tracejadas? Sim, o X da questão é aí que está. De acordo com o que a gente vai criando, eu vou conseguir. Ele simplesmente me rebateu aqui, tá? As vistas inteiras. Entendeu? Ah, não, isso eu entendi. Obviamente, a gente vai complementando e fazendo. E tudo isso é justamente a parte do exercício que vocês vão fazer. Conforme você vai fazendo, por exemplo, eu tenho indicação de N outras coisas que eu posso estar colocando aqui. Eu só estou te ensinando a projeção básica de tudo. Tá? Não, tranquilo, então. Um passo de cada vez. Beleza. Tá? Opa. Não. Tá? Muito bem, senhores. Vamos lá. Vamos, mais uma vez, vou buscar lá no meu Base View. Vamos escolher a nossa peça. Tá? Eu fiz várias vistas ali só para vocês verem, né? Vamos pegar lá o nosso suporte. Open. Tá? Joga isso aqui para lá. Vamos colocar esse suporte, por exemplo, aqui. Tá? Uma condição boa. Aqui do lado a segunda. A terceira vista. E eu vou colocar uma perspectiva aqui que eu vou arrastar e colocar aqui. Tá? Ok. Quando você dá OK, olha lá, ó. Viu agora as linhas? Conseguiu enxergar as linhas agora? Aquilo que você não via naquela... Ah, sim, professor. Agora sim. Não? Então, por isso que eu Cheguei. falei. Foi por isso que eu falei, vamos com calma aqui, passo a passo. Gente, o que nós precisamos fazer? Por exemplo, de uma peça sólida que a gente tinha lá, em segundos eu transformei ela num desenho de 3 vistas padrão dentro do sistema cartesiano. Só tem uma coisa. Tá faltando um punhado de coisa aí, vocês não acham? Concordam comigo? Tá faltando linha de centro. Tá faltando as cotas, né? A linha de centro. Então, esse tipo de coisa nós vamos complementando aqui, ó. Nós colocamos o Place View, ou seja, vamos simplesmente colocar as vistas. Agora a gente entra no quê? Annotation. Nesta condição de Annotation, automaticamente eu tenho basicamente todas as ferramentas de desenho em 2D que eu preciso ter para continuar ou finalizar o desenho. No nosso caso aqui, eu não vou entrar em muitos méritos com vocês. Por quê? Porque tudo isso já está previamente definido lá no trabalho, que é o que vocês teoricamente têm que fazer.
Mas assim, em linhas gerais, tá? O que a gente precisa fazer aqui? Num primeiro detalhe, o que a gente precisa fazer? Cotar o bicho. Vou lá. A cota está lá. Gente, tá? Eu vou dar um ok aqui só para finalizar. Você está vendo que a cota está aqui, né? Certo, gente? Certo. Oh, meu Deus, quem está me ligando? Senhores, desculpa, acho que era minha filha que estava me ligando, mas não falou nada. Gente, olha só que interessante, a cota está aqui, eu dei 2 cliques nela. Quando eu dei 2 cliques nela, ela me abre de novo essa condição aqui. O que ela tem de interessante? Ela tem a parte de texto, onde eu posso acrescentar no texto informações que eu preciso sobre tolerância. Só um segundo, senhores. Alô? Filha, papai está em aula. Me desculpem, senhores, a gente nunca sabe o que é o telefone. Voltando aqui. Gente, aqui significa que eu consigo colocar todos os símbolos que eu preciso colocar quanto a parte de simbologia de tolerância, tá? Então, assim, o que eu precisar colocar, eu tenho todos os itens aqui. Aqui na parte de Presence and Tolerância é a precisão das tolerâncias. Aqui é algo muito interessante, por quê? Porque eu consigo trabalhar com tolerâncias básicas, referências, simetria, desvios, limites, tá? Limites linear ou sistema de tolerância máxima, como você preferir trabalhar. Eu vou pegar o simétrico aqui, que é o mais comum que a gente usa. O que é o simétrico? Tá? A tolerância simétrica. É o desvio que nós normalmente consideramos igual para cima ou para baixo. Então vamos dizer, por exemplo, que eu vou acrescentar aqui uma tolerância de 0,1, só para dizer, e dar um OK. Olha ela aqui, ó. Essa cota que eu acabei de colocar, tá? Ela é uma cota de 120 milímetros e eu já indiquei naturalmente a tolerância dela, que é uma tolerância simétrica, ou seja, ela é mais ou menos 0,1 milímetros. Ficou claro, senhores? Tá? Então, para vocês verem que é aquele negócio, eu tenho um monte de vantagens, como muita gente fala, não, o Inventor é melhor que o AutoCAD. Eu não penso isso não é a minha realidade de pensamento, mas eu não posso dizer que ele não nos facilite muito. Então, tem muita coisa que ele nos facilita. Tá? Então, por exemplo, o porquê, tá? Olha só que coisa interessante. Por que as nossas linhas de centro não estão aqui? Porque lá no nosso desenho do sólido, nós não colocamos. Aquela apelação da facilidade, você indica o círculo e ele mostra para você, sim, acontece. Só que quando você tem que transformar isso num desenho de verdade, você tem que sair corrigindo tudo aqui. Por este motivo, tá? Eu não sei se vocês se lembram, mas eu disse para vocês que é muito interessante nós fazermos o quê? As esquetes iniciais, ou seja, os rascunhos que a gente vai usar para extrusão, a gente faz no AutoCAD, porque no AutoCAD você naturalmente já coloca tudo isso. Então, quando você copia isso para o Inventor, quando você leva essa condição, você já leva todas as linhas previamente definidas. Então, isso facilita muito a tua vida. Lembram desse detalhe? Professor, quando você tem que, por exemplo, fazer uma indicação de rosca, você consegue fazer ela direto aí já nessa parte ou você tem que fazer ela lá no sólido ainda? Na verdade, se você quer indicar uma rosca, se você quer criar a rosca, você cria ela lá no sólido. Aqui você só escreve que ela é uma rosca, como se fosse um AutoCAD normal, um desenho 2D normal. Sim, entendi. Tá? Só por esse comentário que você fez, vamos finalizar aqui, a gente volta lá e cria uma rosca para você entender o que a gente quer dizer. Tá? Então, Beleza. gente, em linhas gerais, essas são as explicações maiores que vocês precisam para que vocês finalizem toda essa parte de exercício prático da aula prática que a gente tem hoje. Tá? Então, assim, a parte de cota, como cotar e como você indicar as tolerâncias. Então, assim, isso é o que é proposto para a aula de hoje. Mas, assim, eu acho saudável a gente voltar lá agora e ver essa parte de rosca que a gente não apresentou aqui. Então, a gente aproveita e já tira essa dúvida. Tranquilo, senhores?
Beleza. Senhores, todos entenderam como fazer cotagem aqui? Viu como é extremamente simples fazer tudo isso aqui? Parece que sim, né? Sim. Então, gente, eu vou fechar isso aqui, eu não vou salvar esse desenho, não é importante a gente salvar ele, até mesmo porque a gente pode replicar ele em segundos, né? Vamos fechar aqui. Não, tá? E vamos fazer o quê? Vamos abrir a nossa peça lá de novo, tá? Só para a gente questionar uma situação. Aqui nós fizemos um furo de 15 milímetros, se não me falha a memória, certo? Gente, tá vendo essa condição aqui de coil? Ela é algo muito interessante para a gente começar a fazer. Quando a gente começa a trabalhar, nós temos vários caminhos que a gente pode fazer. Coil é um deles, tá? E esta, tá? Quando a gente fala no coil, senhores, aí já entra um macete. Hoje, por exemplo, por motivos de trabalhar principalmente com fusos de esfera, muitas vezes nós utilizamos o conceito de coil para fazer aquilo que a gente chama de rosca esférica. Claro que o comando de rosca é o comando trim, que está aqui. Tá? Então, vou selecionar um ponto. Vamos lá, meu filho. Abre aí para mim. O que houve? Ih, parece que enroscou tudo aqui. Gente, Professor, quando você faz mudanças aí no Solid, ele já não automaticamente não faz simultaneamente lá no desenho de fabricação? sim. Quando você fez aqui, automaticamente ele já joga para lá. Você só tem, obviamente, que reabrir tudo, né? Ah, você tem que fechar e reabrir. Ele não Isso. vai... porque eu uso bastante o SolidWorks, né? Uhum. E ele é simultâneo, né? Automaticamente você vai fazendo alteração, ele já vai mudando já diretamente no... Sim, mas você sempre está com um deles fechado, né? Então, que nem você está com o 2D fechado, você faz no 3D, depois você abre o 2D, certo? Sim. Então, é isso que eu estou falando. Um deles tem que estar fechado. Se os dois estiverem abertos, não acontece a modificação. Você tem que fechar sempre o outro desenho. Ah, tá, beleza. Essa lógica é muito parecida, tá? Gente, como vocês podem ver, eu simplesmente selecionei o diâmetro, vim aqui, selecionei Treat, tá? Aqui, obviamente, eu determino o quê? Neste caso, como é um furo passante, ele já assumiu que é uma rosca de fora a fora. Aqui você determina os padrões que você precisa ou cria especificações que você quer. Neste caso, como era um furo 15 milímetros, ele já assumiu de antemão que nós estamos trabalhando com uma rosca M15. E o sistema internacional determina para mim que a rosca M15 padrão é a rosca M15 por 1,5. Então, o simples fato de ter escolhido rosca aqui e determinado num diâmetro, e já colocado ela num diâmetro previamente, ele já vai determinar a medida. Se eu der um apply aqui, automaticamente a rosca apareceu. Tranquilo? Tranquilo. Tá? Nada diferente daquilo que você enxerga no outro software, né? Sim. Tá? Nesse ponto, na verdade, o outro software que você falou, eu também sempre confiei muito mais nele do que neste aqui. Mas, vamos colocar uma rosca aqui. Tá? Assim, a gente não está aqui para fazer lobby de nenhum deles, né? Não, beleza. Certo? Então, assim, só para você enxergar. Agora já temos a peça aqui. Senhores, tendo a peça aqui, mais uma vez. Agora eu vou fazer o quê? Eu fiz essas modificações. Se eu tivesse salvo o 2D, automaticamente, quando eu abrisse agora, ele já me mostraria essas condições de rosca. Só que ele mostrar a condição de rosca é algo diferente de ele ter a rosca cotada. Lá eu não havia cotado o furo. Consequentemente, se eu voltasse lá, não teria nenhuma informação de rosca. Quando você puxar a cota, aí sim ele vai indicar para você a rosca que está lá. Tranquilo, senhores? Tá tranquilo, professor. Então, senhores, em linhas gerais, essa, ao pé da letra, é a nossa aula prática de hoje. Então, assim, só para dar um posicionamento para todos vocês, né? Isso eram os pontos propostos para nós, que era o ponto que a gente precisava chegar com vocês. Daria para ir muito mais à frente? Sim, daria, mas para isso a gente teria que ir trabalhando junto, assim como a gente fez no AutoCAD. Tá? Por quê? Porque o AutoCAD a grande maioria tinha, não todos, mas a grande maioria. O Inventor já é o inverso, praticamente só um ou outro colega que tem uma máquina que tenha condições de ter esse software. A minha máquina, como eu já disse para vocês, que é uma máquina até que bastante razoável, ela já faz a coisa de uma forma mais sofrível. Tá? Então, assim,
O ideal seria estarmos na faculdade para fazer isso, porque lá nossas máquinas lá têm um grande recurso, né? Ou seja, são muito melhores para fazer. Mas em linhas gerais, isso é o que a gente precisa fazer agora e fazer essa finalização aí. Então, assim, a minha sugestão para vocês e a minha recomendação, né? Vamos todos, né, no caso, abrir o software. Todos vocês aí têm o software, pelo menos os presentes têm o Inventor aí? Eu não tenho não, professor. Bom, então aí já fica uma situação complicada, né? Porque assim, eu iria pedir para vocês começarem a fazer e a gente ir conversando aqui para facilitar essa situação para vocês, mas neste caso já fica um pouquinho mais complicado, né? Mas assim... Eu tô pelo celular, professor, é difícil ter. Oi? Não entendi. Eu tô pelo celular, por isso que eu não tenho. O meu notebook Não. basicamente não tá funcionando. Não, acredite, isso está acontecendo com todo mundo, porque queira ou não queira, nós temos computador em casa e o nosso uso é muito limitado. Agora é que a gente está usando com muito mais performance em função do momento. Então o volume de problemas que está acontecendo é muito grande. Tá? Então assim, eu entendo perfeitamente. Bem, senhores, como vocês podem ver, nós criamos uma peça aqui, só que agora vamos só voltar aqui um pouquinho, só para vocês entenderem o que eu quis dizer. Tá? Voltando aqui para essa condição de sketch inicial, vocês separaram que nós não determinamos os centros, nós determinamos dimensionalmente, mas nós não colocamos linhas de centro, nem fizemos definição de nenhum dos centros que tem aqui. Consequentemente, essas linhas não apareceram lá no nosso desenho, quando a gente foi colocar isso em 2D. Ou seja, quando estivermos fazendo a nossa sketch, tá? Numa condição inicial, vamos voltar ele aqui de frente, e eu vou fazer uma situação muito interessante. Eu vou clicar para o lado direito aqui, ó, e vou fazer uma coisa muito legal. Edit Sketch. Voltei para a condição inicial do nosso desenho. Quando eu dei um Edit Sketch aqui, ó, eu estou editando a sketch que nós fizemos. Tá? Ou seja, eu posso fazer isso, vir até aqui, e nesta condição começar a fazer o quê? Aí sim, colocar linhas. Coloquei uma linha aqui. Só que, obviamente, essa foto está me atrapalhando. Eu vou deletar ela. Eu posso simplesmente clicar aqui, ó, do lado direito na linha, tá? E transformar ela numa centerline. Tá? Obviamente, ela não está no tamanho adequado. Eu posso fazer o quê? Eu posso esticar ela até do outro lado. Pô, como é que eu estico? Gente, mais uma vez. Extend. Aqui não dá. Ué, por que não está? Porque a curva não atende? Estranho. Então não há nenhum problema. O que a gente pode fazer aqui? Vamos deletar essa linha. Tá? E agora... Ué, por que você não faz ainda? Estranho isso. Bom, é as maluquices que a gente tem aqui. A gente deleta a linha. Tá? Pega simplesmente o ponto de referência dela. E daqui para cá. Opa! Começa a criar as linhas dentro daquilo que a gente precisa. Tá? Obviamente que todas essas cotas aqui atrapalham bastante. Então vamos deletar todas essas cotas aqui. Isso não significa nada neste momento. E vamos colocar, por exemplo, as linhas de centro aqui que nós não havíamos colocado. Entendendo que a nossa peça é simétrica, vamos colocar uma condição de simetria. Não. Não vamos inventar coisas para não gerar maiores problemas. Vamos colocar aqui. O que a gente vai fazer agora é o quê? Centerline.
Centerline. Centerline. Ou seja, criamos as nossas linhas de centro aí. Agora a gente faz simplesmente o quê? Finish Sketch 2D. Tá? A peça voltou para a condição normal, só que quando eu começar a fazer a análise na Sketch, olha lá, as nossas linhas já apareceram ali. Tecnicamente falando, tá? Se a gente salvar o desenho agora, tá? Vamos salvar. Se a gente abrir agora este mesmo desenho e começar a fazer de novo as vistas 2D, essas linhas devem aparecer no nosso desenho. Tá? Então salvamos aqui. Vamos finalizar isso aqui, como se a gente tivesse acabado, e vamos fazer o quê? Vamos começar de novo. Tá, new. Mais uma vez, a gente vai lá na onde? No nosso caso, ISO, create, dá um OK para ele abrir toda essa condição. Lado direito, Base View. No meu Base View eu vou escolher qual é a peça que me interessa colocar, no nosso caso o suporte aqui, Open. Tá? Vou colocar uma vista, 2, 3 vistas e uma perspectiva aqui como a gente havia feito. Dar um OK. Pá. Jogar para cá. Tá? Gente, ele me deu as indicações de rosca, tá? Que a gente havia feito, ele me deu as linhas tracejadas, mas estranhamente, aí eu já não sei responder exatamente para vocês o porquê, tá? Pode ser que seja alguma coisa na minha versão de instalação, as nossas linhas de centro não apareceram aqui, mas elas obrigatoriamente teriam que estar aqui agora com a projeção. Tá? Pode ser que na hora da impressão ele mostre, pode ser alguma configuração default dele que eu não tenho essa resposta para vocês nesse momento. E não tem como incluir ela agora, professor? Teoricamente, agora nós começamos a trabalhar em cima dele. Então, por exemplo, eu abro a Sketch aqui, ó. Tá vendo que eu abri o Sketch? Eu tenho linha aqui, ó. Se eu tenho linha aqui, eu posso colocar as linhas agora aonde eu quiser. Então, por exemplo, só vou fazer uma mostra aqui, né? Tá? Coloquei Centerline. Acabei de criar aqui. Entendeu? Então, assim, eu consigo fazer o complemento. Foi isso que eu falei para vocês. A partir de agora, eu consigo complementar tudo que eu quiser complementar. Mas, assim, aonde entra a estranheza? Outro dia, lembra quando a gente estava tentando fazer a impressão que quando eu fazia a impressão em PDF, as linhas tracejadas não apareciam? Pode ser alguma configuração padrão ou a minha placa de vídeo aqui. Como eu disse para vocês, meu computador não é o melhor do mundo. Mas, assim, essas linhas de centro, uma vez que nós colocamos ela na Sketch lá, elas deveriam estar aqui. Se elas não apareceram, faltou alguma linha por qualquer motivo, não tem nenhum problema. A gente simplesmente vem aqui na parte de Sketch e começa a acrescentar tudo aquilo que faltou. Tá? Ou seja, ajuda bastante, mas numa situação de placa de vídeo como essa que aconteceu aqui agora, isso começa a dar problema. Então, por este motivo, eu sempre gosto de trazer as sketches iniciais todas do AutoCAD muito bem feitas, e quando a gente faz essa representação, em geral aparece tudo sem nenhum problema. Ficou claro, senhores? Beleza, professor, tá de boa. Tá? Ou assim, a parte construtiva, vocês viram que aonde a gente ganha muito tempo? A gente ganha muito tempo na parte de rebatimento. Se eu tiver que rebater 20 vistas, 30 vistas, a gente consegue fazer isso com uma velocidade muito grande, tá? E assim, depois de tudo isso pronto, a gente vai fazer o quê? Basicamente, como a gente já viu, a cotagem. Para fazer a cotagem aqui no comando annotation, né, ou simplesmente anotações, tá? Opa, nós temos que finalizar a sketch, obviamente. Tá? Aqui no comando anotações, aqui eu consigo acrescentar tudo aquilo que me interessa acrescentar. Tanto cotas, quanto sistemas de coordenadas, quanto textos, se eu quiser colocar. Eu vou colocar um texto aqui, ó. Tá? Simplesmente eu vou escrever aqui, ó. Sei lá. Lateral esquerda. Só para escrever alguma coisa. Tá? Escolho, inclusive, a cor do texto, né? Eu tenho os recursos para isso. Standard, a cor neste modelo aqui, porque esse aqui ainda não tinha escrito nada com ele aqui. Apareceu aqui, ó. Vista lateral esquerda. Uma vez que a gente clica aqui, eu tenho condições de mudar tudo
Tá? Ué, tá, antes ficava aqui. Cor. Aqui é texto, caixa, suporte, texto standard. Aqui eu posso acrescentar as indicações de tolerância que eu quiser. Ah, tá aqui, cor. Eu escolho a cor do texto que eu quero. Neste caso eu vou colocar um preto. Tá? Ué, por que ele não ficou preto? By layer, sai daí. Bom, se eu estou editando ele deveria aceitar a minha edição. Ah, tudo bem, vai. Vamos escrever alguma outra coisa aqui. Okay. Me apareceu um segundo texto. Nesse caso, tá, isso não seria um problema. Eu posso pegar isso aqui, simplesmente deletar ele, pegar isso aqui, e aqui, ó, assim como no AutoCAD, qualquer texto escrito eu posso migrar e levar ele para onde eu quiser. Então, para indicações de corte, enfim, o que eu quiser fazer, eu vou fazendo desta forma. Senhores, consegui dar uma visão geral para vocês de como é que a gente trabalha com esse negócio aqui? Professor, eu tenho mais uma dúvida. Fala. Por exemplo, se você precisa espelhar mais de 3 vistas e eu preciso diminuir a escala do desenho, tem como também aí? Sim. Porque às vezes não cabe tudo numa folha, né? Uhum. Neste caso, a gente usa, tá vendo aqui, ó, tá tudo aqui em 1 para 1? Viu aqui? Eu dei dois, Tô vendo. mostrou 1 para 1. Vamos Onde voltar. que você abriu aí, professor? Oi? Onde que você abriu aí? Tá vendo a vista aqui? Ah, Dei 2 cliques nela. tá, beleza. Então ele já me abre de cara o fator de escala aqui. Tá, beleza. 2. Entendi. Automaticamente, olha o que aconteceu. Entendi. Entendeu? Então, assim, o padrão nosso, óbvio, nosso padrão mecânico de trabalho é 1 para 1, mas assim, você começa a jogar, acrescenta o fator de escala do jeito que você quiser. Tanto redução, como eu fiz agora, quanto, só uma ampliação aqui só para ver, como ampliação de escala. Não, beleza. Tranquilo? E a anotação, por exemplo, você faz manualmente, que tá em escala 1 para 1, ou já tem algum, que nem no SolidWorks você faz etiqueta, né? Mencionando etiqueta. Ou aí você tem que escrever manualmente? Você está falando da legenda? Da legenda indicando que é escala 1 por 1, entendeu? Olha, aí no caso, uma vez que nós assumimos só uma vista, tá? A escala geral do desenho é 1 para 1. Aí você tem, quando você trabalhar a vista individualmente, se você vai trabalhar ela com escalas diferentes, né? Se você for fazer todas em escalas diferentes, você tem que fazer a indicação aqui. Tá, beleza. Tá? Então, assim, você coloca as informações, você fornece isso para ele, ele não assume automaticamente a escala. Por quê? Você está vendo que eu não trabalho com todas as vistas vinculadas uma à outra. Eu posso simplesmente reduzir ou ampliar a escala de uma ou de um detalhe. Não, beleza, entendi, professor. Valeu. Ok. Bom, gente, mais alguma dúvida? Alguém tem mais alguma coisa para acrescentar aí, para melhorar nosso esclarecimento aqui? Tudo tranquilo, senhores? Acho que conseguem já se virar com isso agora, ou pelo menos começar a fazer as coisas acontecerem aí? Eu aqui tirei todas as dúvidas já, professor. Então tá jóia. Bom, gente, se todo mundo tirou todas as dúvidas, tá? Se ninguém tem mais nada a dizer, ao pé da letra, a aula de hoje basicamente era eu explicar para vocês o funcionamento geral da coisa, que é o que eu fiz, né? A gente entrar lá, pegar a instrução do professor, dar uma esmiuçada naquilo, fazer um exemplo aproximado de como vocês vão trabalhar, que é o que a gente acabou de fazer, criamos uma peça, assim, aleatória, mas criamos uma peça, colocamos e fizemos a parte de projeção dessa peça em 2D. Isso é o proposto de hoje. Então a gente fez em linhas gerais. Agora é com vocês dentro daquilo que é o exercício proposto para vocês, né? Então, assim,
Se ninguém tem mais nada a acrescentar, eu basicamente finalizo a aula agora. Finalizo assim, parei de parar de dar instruções para vocês agora deixo a critério de vocês. Qualquer coisa é só me perguntarem, estarei por aqui, tá? E agora é literalmente a hora de vocês começarem, me questionarem toda e qualquer dúvida que tiver, ou irem fazer esse trabalho. Essa assim, é a nossa aula de hoje, né, sendo, e lembrando vocês, né, de que essa é a nossa, aspas, última aula prática aqui, pelo menos dessa forma, de aula online, né? Penso que as nossas próximas aulas serão presenciais na faculdade. Alguém tem mais alguma coisa a dizer? No momento não, professor. Professor, depois queria falar com você aquela questão que eu tinha passado para você no WhatsApp. Conversei com o coordenador também. Alguém tem mais alguma dúvida sobre como proceder o desenvolvimento aqui do AutoCAD e como fazer? Não, professor, tá tranquilo. Bom, sendo assim, então eu vou fazer o seguinte, tá, gente? Eu vou finalizar esta gravação, no caso da aula prática, né? Porque agora é vocês começarem a fazer. Obviamente, eu não vou encerrar a reunião agora. Assim, qualquer dúvida que vocês forem tendo, é só me chamar que eu vou estar por aqui. Tá? Então, só vou finalizar essa parte de gravação para que eu não fique aqui parado, né? E consiga resolver outros problemas, como o do colega agora, né? Sobre outras situações relativas ao curso de vocês. Ok? Beleza, professor, valeu. Então, Ok, professor. então, sendo assim, né? Então vou encerrar, né? Como vocês podem ver, vou parar a nossa gravação aqui.